Todo mundo fala que criar conteúdo é um pesadelo. Ah, você tem que fazer 37 formatos diferentes, tem que postar 5 vezes por dia, tem que fazer dancinha, senão o negócio não engaja. Calma lá, respira, vem comigo. Vou te contar uma coisa que eu demorei anos para descobrir, depois de perder muito cabelo fazendo estratégia de conteúdo, que é o seguinte, é tudo muito mais simples do que parece. Na real, você só precisa de três tipos de conteúdo. Sim, três. Não são 37, nem 50, nem 22. Três tipos bastam. E o melhor, esses três tipos eles funcionam para qualquer formato de conteúdo que você quiser usar. Se você quiser fazer stories, pode ser stories. Se você quiser fazer carrossel, pode ser artigo, vídeo curto, podcast, você escolhe. O que importa não é o formato, mas sim o que está por trás de cada um desses posts, né, de cada um desses tipos. E eu vou te mostrar neste vídeo exatamente o que são esses três tipos, por que eles funcionam tão bem e como usar cada um deles na sua hora certa. Prepare-se para simplificar a sua vida. Vamos lá. Primeiro, o popular. A fórmula mais antiga da internet ainda funciona, meu amigo. Qual que é a fórmula mais antiga da internet de se criar conteúdo? Listas. E só de falar esse nome, talvez já venha algumas referências na sua cabeça, como o clássico BuzzFeed. O BuzzFeed, que provavelmente você conhece, provavelmente você já acessou alguma vez na vida, ele é um império de conteúdo que foi criado em cima de listas. Não é? Ele foi construído em cima, sustentado, né, por listas como 27 fotos de gatinhos que vão fazer o seu dia, ou 15 sinais que você cresceu nos anos 90. Evidente, o BuzzFeed ele leva isso para um tom humorístico, para um tom de entretenimento, né, para um tom mais de diversão, por assim dizer. Mas o ponto importante aqui é o tipo de conteúdo que está por trás, né? Qual é a estrutura que sustenta toda a entrega de valor do BuzzFeed? Listas, né? E veja só, o BuzzFeed sempre esteve certo. Sempre esteve certo. Por que que isso funciona? Porque as listas são previsíveis como a Netflix, não é? Você sabe exatamente quanto conteúdo tem pela frente. Se eu te anuncio que vão ser 3 tipos de conteúdo que eu vou te falar ao longo desse vídeo, você sabe que esse aqui, o popular, é o primeiro, a lista. E depois vai vir outro, e depois outro. Então, da mesma forma, funciona com qualquer tipo de lista. Isso dá sensação de controle e satisfação. É por isso que funciona. Ainda, qual é o problema? Onde a maioria erra? Fazer listas genéricas e começar com dicas óbvias. Se o primeiro item for igual a todas as outras listas, você já perdeu o leitor. É aqui onde a maioria erra. Se você vai fazer uma lista de 5 maneiras de ganhar dinheiro na internet e o primeiro item você fala sobre vender curso, cara, todas as outras 1 milhão de listas que se proporam a falar sobre esse tema disseram a mesma coisa. Então, no primeiro item da lista, você já tem que fisgar o cara. Assim como no último item da lista, você também tem que fisgar o cara, que é justamente o que a gente vê aqui, como fazer direito. Não é? Comece forte e termine memorável. O primeiro item precisa impressionar. O último, fazer as pessoas compartilhar. O meio importa menos. Ainda são importantes, você ainda tem que caprichar nos itens da lista, que não são nem o primeiro nem o último, mas importa menos do que o primeiro e o último por essas razões que eu estou te falando. Então, começar muito forte para elevar a expectativa e também mostrar que a expectativa do título já está sendo cumprida. E por fim, no último, você precisa encerrar muito bem, não é? É assim que a gente faz direito uma boa lista. Agora, qual que é o melhor momento para usar? É para atrair público novo. Né? É como o primeiro encontro, né? Você começa leve e digerível para conquistar sem parecer forçado demais. Em diversas pesquisas que são feitas ao longo dos anos com os artigos, os conteúdos que mais viralizaram ao longo do ano, geralmente entre os 10 primeiros estão várias e várias listas. Geralmente os artigos, os vídeos, os conteúdos mais vistos de todos os tempos geralmente levam esse formato de lista, porque ele é muito fácil de ser consumido, como a gente viu. Então é daqui que a gente tira o nome o popular.
A lista ela é muito popular. Se esse formato, esse tipo de conteúdo é muito popular, ele é ideal para nós atrairmos um público novo. Isso não significa que a gente precisa diminuir, não é, a qualidade do nosso conteúdo. Nada disso. A gente pode manter o padrão muito alto, né? Aqui no link da descrição eu vou deixar uma amostra de um tipo de conteúdo ou popular em formato de lista que eu fiz no Instagram. E você vai poder clicar e ver o quão explosivo ele foi. Organicamente ele viralizou, sendo um carrossel, inclusive. Então, estava no formato de lista, funcionou muito bem. Você vai ver como que eu fiz e você provavelmente conhece várias outras listas, mas pegando essas dicas, esses pequenos ajustes que eu falei do primeiro e do último item, já vai elevar o potencial aí de alcance e de viralização do seu conteúdo. Então, sempre use quando você precisar atrair um público novo. O formato de lista é excelente para formar audiência. Então, vamos ver o segundo tipo, o professor. Todo mundo é professor na internet, mas poucos sabem dar aula de verdade, é ou não é? Todo especialista, né, nós aqui principalmente no mercado de infoprodutos, no mercado de conhecimento, de venda de conhecimento, venda de informação, de algum modo somos professores. Se a gente tem um conhecimento e quer passar para frente, somos professores, certo? Bom, parcialmente, porque não basta ser um professor. Você precisa ser um guia que leva as pessoas de um ponto A ao ponto B, certo? Você tem que fazer isso de um modo tão claro que ninguém se perca no caminho. Recentemente, eu publiquei aqui no YouTube um vídeo sobre a estratégia de conteúdo de uma página. Vou colocar o link aqui para que você assista caso ainda não tenha visto. E nesse vídeo eu apresento ali uma lógica, um raciocínio, né, uma forma de organizar a sua comunicação que encaixa muito bem para qualquer tipo de conteúdo, mas especialmente para esse tipo do professor, que ele tem esse tom transformacional, né, de transformação, de causar mudança verdadeira na vida das pessoas. Então, por que isso funciona? Bom, as pessoas elas não querem só informação, elas querem transformação. E quando você mostra como dominar algo novo, você cria fãs leais, né? Se você é capaz de provocar essa marca na vida da pessoa, de deixar uma marca positiva, ensinando algo para ela, cara, isso é muito forte, é muito poderoso. Então, é por isso que funciona. Agora, onde a maioria erra? A maioria tenta ser guru, mas esquecem da clareza, né? Como professor que sabe muito, mas ninguém entende. Joga um conteúdo complexo, sem filtro nenhum, sem explicação nenhuma. Então, esse é um grande problema. Você não quer parecer que sabe muito, não é essa a ideia, parecer que você sabe muito. É explicar tão bem o problema, a situação, a solução, que a pessoa não vê outra, ela não tem dúvida de que você é a pessoa certa para ajudar ela a mudar de vida. Percebe? Então, quando você consegue expor o quanto você sabe, e não só isso, mas que você é capaz de ensinar a pessoa também, transformar a vida dela, é poderosíssimo. E é onde a maioria erra, porque a maioria não corre esse quilômetro a mais para fazer isso. Ele apenas vai julgando informações sem tomar o devido cuidado de pensar, caramba, será que o cara que vai ver isso aqui, esse vídeo ou esse texto, ele vai realmente entender? Ele vai conseguir seguir esses passos que eu estou dando para ele? Então essa é a grande questão, é onde a maioria erra. Agora, como fazer direito o professor? É construir uma escada com degraus sólidos, de modo que você organiza o ensino em passos claros e sequenciais, como uma barra de progresso real. Ou seja, nós podemos aproveitar o que há de melhor no primeiro tipo que nós vimos, que é o do tipo o popular, no formato de listas, e a gente pega então algo sequencial, fácil de ser digerido, e a gente aplica no conceito onde nós queremos ensinar algo. Então, um bom jeito de executar o conteúdo do tipo o professor é fazer uma lista de passos sequenciais que tiram a pessoa do ponto A e levam ela para o ponto B. Independente do nicho, independente do mercado, independente do que você está
se dispondo a ensinar as pessoas, né, está falando, independente de qualquer coisa, funciona passo a passo. As pessoas adoram passo a passo. Qual que é o seu trabalho? Como que você vai fazer isso direito? É gastar uma energia para que esses passos, eles sejam de fato sequenciais, eles sejam lógicos e não existe um gap ou a falta de um passo entre um passo e outro. Você tem que, de fato, prever todas as situações, né? Então, assim as pessoas conseguem ver como uma barra de progresso real. Depois, qual é o melhor momento para usar? Quando você quer mostrar autoridade real, né? Não exibindo conhecimento, mas fazendo as pessoas entenderem de verdade, como eu disse há pouco, né? Essa é a função do professor. O professor não é alguém que fica esnobando conhecimento, é alguém que transfere conhecimento e, a partir dessa transferência de conhecimento, capacita as pessoas a também mudarem a própria realidade ao aplicarem esse conhecimento. Então, cabe ao professor facilitar ao máximo o entendimento da informação e a aplicação dessa informação no mundo real. Por isso que eu sugiro, existem várias formas de ensinar, né? Dentro do tipo o professor, você poderia usar diversas estruturas para organizar o seu conteúdo. Aqui eu sugiro a mais fácil, que funciona sempre, super aderente, passos. Então a gente pega o melhor do tipo o popular e coloca no professor. Porque uma lista, ela pode ser uma lista de itens sobre qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, 10 sites que todo designer tem que ter favoritado no seu Google Chrome. É um tipo de lista lá do tipo do popular. Agora, se eu falo 10 passos para você criar uma landing page no Figma, sequencial. E aí ele deixa de ser simplesmente o popular e passa a ser o professor, certo? Então o melhor momento para usar é quando você quer demonstrar essa autoridade real que você já tem. Então é importante você ter conteúdos, o professor, é importante você ter conteúdos que demonstram esse seu conhecimento, não apenas o exibindo, mas facilitando o entendimento das pessoas e provocando essa transformação, certo? Então a gente vai para o terceiro e último tipo, que é o meu favorito, o iluminado. Quando irritar metade do mercado é exatamente o objetivo. Aliás, eu esqueci de falar, mas voltando aqui, no O Professor eu também vou deixar um exemplo de artigo que eu fiz desse tipo, O Professor. São 7 passos lá para você transformar seu conhecimento em infoproduto. É um artigo super denso que, inclusive, possivelmente o conteúdo até te interesse. Vai estar o link aqui na descrição também. O iluminado, terceiro tipo. Então, quando irritar metade do mercado é exatamente o objetivo. Esse aqui é o meu favorito, é o mais legal e também é o mais difícil de fazer. Apesar de ser o mais poderoso, não é? Eles são poderosos justamente porque não agradam todo mundo, né? Na verdade, eles fazem algo muito mais interessante. Eles criam uma espécie de campo de batalha ideológico, onde algumas pessoas vão olhar para o tema, para o assunto, para o que você está falando e vão falar: caramba, finalmente alguém falou isso, finalmente alguém falou o que eu já pensava antes, ou finalmente alguém conseguiu expressar o que eu sentia, o que eu pensava, mas eu não conseguia expressar para as outras pessoas. Enquanto outras vão te querer, né, te matar, vão querer te caçar, assim, vão querer a sua caveira, né, por assim dizer, vão discordar do seu ponto de vista. Então, o iluminado, ele é um tipo de conteúdo que polariza a discussão, certo? Então, por que ele funciona tão bem? Porque, bom, movimentos nascem de rupturas e não consensos, né? Ou melhor, movimentos nascem de rupturas e não nascem de consensos. Quando você quer se posicionar, quando você quer abrir o seu espaço no mercado e construir um movimento ali de pessoas, mesmo que pequeno, simbólico, por assim dizer, você precisa fazer isso, ou é mais eficiente que você faça isso, através de ruptura, através de quebra de padrão, através de desafiar o status quo, né? Através de ir contra o senso comum. Desafiar o senso comum ergue bandeiras e faz pessoas escolherem os lados. Então, o que você realmente quer é provocar essa emoção no público, fazendo com que ou eles te amem ou eles te odeiem. Não tenha medo de fazer isso.
Se você fica morninho, tentando agradar todo mundo, ferrou. Não é? Então, onde a maioria erra? A maioria confunde provocação com irresponsabilidade. Atacam ideias só para causar, né? Sem dados ou experiência real para sustentar o que está sendo dito. Ou seja, vão atrás da polêmica pela polêmica, só porque sabe que já tem uma ideia, né, disso daqui que eu estou falando, que isso dá audiência, que isso de fato gera olhares, né, que esses conteúdos chamam a atenção, só que eles não têm base nenhuma para sustentar o que está sendo dito. Então, acaba entrando numa furada. Agora, como que você faz direito? Bom, existe uma forma infalível para criar esse tipo de conteúdo. Em primeiro lugar, você vai apresentar o tema, né? Vai declarar sobre o que você está falando, evidentemente. Segundo lugar, você vai mostrar o que todo mundo no mercado está fazendo, ou a maioria do mercado está fazendo diante daquela situação, diante daquele tema, diante daquele problema que você está discutindo ali. Em terceiro lugar, você vai explicar por que essa abordagem geralmente falha. Né? Quais são os erros, quais são os vacilos que essa abordagem tem, que essa prática carrega em si, que faz com que a maioria não consiga atingir o resultado. E por fim, você revela sua nova perspectiva com argumentos sólidos. Né? Então, quando eu digo que o único jeito de chegar no conteúdo de qualidade é publicando uma quantidade obscena de conteúdos medíocres, não é para chocar. Eu não falo isso para chocar, eu não falo isso para entrar numa polêmica. Eu falo isso porque é uma verdade comprovada por anos de experiência, vendo criadores de conteúdos ficarem paralisados buscando a perfeição. Não é? Então, enquanto os que produzem com volume, consistentemente, evoluem de verdade, chegam na qualidade, aqueles que estão dedicados ali, olhando para quero fazer um negócio perfeito, eles nunca saem do lugar na maioria das vezes. Em 99% dos casos é assim. Mas não quero mudar tanto foco, esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo são os tipos de conteúdo. Eu estou dando um exemplo de conteúdo ou iluminado que reverbera no meu público. E veja, eu trago aqui o dilema entre conteúdo de qualidade ou conteúdo em quantidade, né? Essa velha discussão que existe. E não é um tema, podemos dizer assim, super polêmico. É um tema polêmico, de repente, no meu nicho. Mas não é um tema tipo direita versus esquerda, a favor ou contra o aborto, né? Sei lá, a favor ou contra casamento homossexual. Não é esse tipo de coisa. A depender de onde você está, né, do seu nicho, do seu mercado, você pode entrar nesses temas. Mas, no geral, para a maioria de nós, a gente não precisa. A gente pode ficar no nosso quadrado, certo? E é o que eu chamo de polêmicas brancas, por assim dizer. São polêmicas mais leves, do tipo, cara, colocar ou não colocar ketchup na pizza? Esse tipo de polêmica, por assim dizer, não vai fazer com que você perca a amizade, né? Você consegue levantar sua bandeira, você consegue manifestar ali emoções, né, chacoalhar o mercado de alguma forma, mas também não é o tipo de coisa que existe uma paixão absurda, sabendo que os assuntos que existem paixões mais absurdas, eles são muito mais poderosos. Mas muito bem, vamos seguir. Vamos seguir. Qual é o melhor momento para usar? Bom, o melhor momento para usar é a todo momento, essa é a verdade, né? Então, quando você quer fincar o seu posicionamento, você quer gerar esse compromisso com a audiência, essa relação, você deve usar a todo momento. A minha sugestão é você começar com opiniões menos polêmicas e ganhando confiança, né? Como que você argumenta, como que você explora os seus pensamentos, como que você consegue sustentar a sua tese. E aos poucos você vai dominando o básico e começa a improvisar, né? Como eu coloco aqui, como jazz, domine o básico antes de improvisar. Então, naturalmente você vai ganhando mais habilidade mesmo, você vai ficando melhor nesse tipo de conteúdo que basicamente, como eu disse, apresenta um tema, apresenta o que o senso comum diz sobre esse tema, apresenta por que dá errado e depois finaliza mostrando uma alternativa. É um jeito poderosíssimo de você entrar, se posicionar no mercado, apresentar a sua solução. Certo? Então, aí está. Os 3 tipos de conteúdo que realmente importam.
O popular te ajuda a conquistar a audiência com listas inteligentes, não aquelas preguiçosas. Capriche nos itens da lista, capriche no tema da lista. Quanto mais aberto for o tema, maior o potencial de alcance. E aí, se você tiver itens realmente bons, bacana, sua lista vai estar caprichada para atrair um público em escala. O segundo tipo é o professor, certo? Você transforma essa audiência em fãs leais através de conteúdo que realmente ensina. Por fim, o iluminado transforma fãs em defensores da sua visão de mundo. Como eu disse, a depender do tema que você está entrando, da polêmica que você está entrando, as pessoas vão ficar cada vez mais apaixonadas ou magnetizadas, por assim dizer, pela sua marca. Agora, a melhor parte disso tudo é que você não precisa escolher só um, certo? Na verdade, os melhores criadores de conteúdo são aqueles que navegam muito bem nos três tipos, ou até misturam os três tipos. Por exemplo, fazer uma lista que ensina algo novo, como eu já tinha previsto, né, falado antes, é juntar o popular com o professor. Ou então criar um tutorial que questiona o método tradicional, professor mais iluminado. Ou até mesmo uma opinião polêmica estruturada em tópicos, que seria unir o iluminado e o popular. Vou te dar aqui uma dica para você que ficou até o final. Os melhores scripts, os melhores conteúdos de venda são aqueles que unem os três. O popular, o iluminado e o professor. Confio no Ilzão. Aliás, se você ficou até aqui, tá me vendo te dar essa dica de juntar os três para fazer vendas, gostaria de ver um vídeo só sobre esse assunto, comenta aqui para mim, me avisa que você chegou até aqui, que você está interessado em saber sobre isso, beleza? Muito bem, para a gente fechar, pare de surtar com milhões de formatos. Foque só nesses três tipos. Combine, experimente, observe o que funciona para você. Mais importante, comece hoje.